Dali, galera! Esse é mais um episódio do podcast mais oleoso da RMR. E agora estamos alcançando o Brasil inteiro, viu? Eu sou Manuela Andrade e estou aqui com meus parceiros Danilo Melo, E aí, velho? Nayon Gostoso E aí, galera? e Rubi, minha fadinha. Olá, amores. E hoje nós vamos falar sobre o que está todo mundo falando. A gente vai conversar sobre o coronavírus, mas dando aquela pegada, aquela. Eu esqueci a palavra. Mas é isso aí. Associando com o que realmente a gente trabalha, né? Que é a questão da negritude e da periferia. Vamos falar de pobreza e coronavírus. Beleza? É nóis. Mandou um zap pra ela e eu mandei a minha voz. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Pra gente começar, eu quero convidar alguém, quem se propor, a fazer um geralzão sobre a chegada do coronavírus e tal. Sobre o que é o coronavírus, na verdade. Quem quiser aí pode ficar à vontade. Alô, Ok. galera de saúde. Eu mesma falo, já que ninguém quer falar. Bem, no começo do ano, acredito que em janeiro, foram começados a computar alguns casos de coronavírus na China, numa cidadezinha que eu não consigo falar o nome. Mas, Wuhan. enfim, pronto. Isso aí, obrigado, meu amigo, para assuntos asiáticos. Esse é Lúcio. Mas o segundo é você. E, enfim, passou de um surto e foi ganhando proporções cada vez maiores, né? Porque existe uma escala para classificar essas doenças que começam numa cidade, numa escala menor, numa escala regional, e acaba tomando proporções globais, né? Hoje nós vivemos uma pandemia, mas inicialmente era um surto, porque os primeiros casos aconteceram justamente nessa cidade do nome que Danilo acabou de falar. E inicialmente as pessoas não levavam a sério. Se hoje as pessoas ainda não estão levando a sério, mas inicialmente as pessoas não levavam a sério e tal. Existe toda essa questão de China e as pessoas tentarem diminuir ao máximo as questões que ocorrem lá, enfim, por motivos ideológicos principalmente, né? Motivos políticos, econômicos, enfim. E em questão de dias, o coronavírus começou a se espalhar por toda a China. E, obviamente, não demorou muito para que começasse a se alastrar para outras partes do mundo. Eu não vou falar sobre o que as pessoas começam a especular, sobre uma notícia ou outra que você vê por aí. Realmente é numa escala global, numa escala do que a gente conhece hoje do corona. Realmente começou a ser noticiado lá na China. E é isso. O Brasil, por algum tempo, não computou nenhum desses casos. Os casos já chegavam na Europa, já chegavam nos Estados Unidos. O Brasil não tinha realmente computado nenhum caso confirmado. Até que, para variar, as pessoas ricas importaram mais essa praga para o Brasil, né? Que é sempre assim. O branco rico vai dar um rolê e volta para matar a população toda. É basicamente isso ao longo da história. A gente costuma falar que a história ocorre em ciclos e esses ciclos acabam se repetindo. Talvez seja esse mais um momento histórico. Talvez não, eu tenho certeza que é mais um momento histórico desse ciclo que se repete. Mas, enfim, foi especulado bastante sobre o coronavírus ter surgido de uma sopa de morcego, já para uma forma de preconceito, inclusive, né, cultural, para desvalidar a cultura gastronômica da China e tal. Hoje já sabe-se que não foi, eu acredito que já desmentiram essa questão. Se eu estiver errada, por favor, gente, me corrijam. Mas, enfim, pelo que eu pesquisei, já foi desmentida essa questão de que o corona veio por causa da sopa, que a galera comia sopa de morcego e tal, e os morcegos eram os animais que tinham essa doença, esse vírus e tal, e passou para os humanos. Enfim, foi especulada muita coisa. Mas o que a gente sabe agora é que o mundo inteiro está de quarentena, está tudo parando. Na Europa,
as pessoas já foram sensatas o suficiente para realmente decretar quarentena e as ruas estão vazias. Só que, para variar, o Brasil, por várias e várias e várias questões, isso ainda não está ocorrendo. E daí eu quero abrir para debate, para que vocês comentem sobre esses casos iniciais, sobre essa questão inicial, inclusive, sobre esse talvez preconceito à cultura chinesa. Aí, tá com vocês. Só um ponto antes, tipo, a galera na Europa, ela foi responsável, entre algumas aspas, né? Porque na Itália, onde tá tendo, acho que o maior surto e o maior número de mortes, foi o local que, tipo, falaram, não vai acontecer nada, a galera ia pra praça pública, tirar foto, tipo, tem vários vídeos que você consegue achar, da galera enchendo as praças da Itália, falando que tá tudo bem por aqui, pô, não tá chegando nada não, sabe? E é o país hoje em dia que mais tá sofrendo com os casos, né? Tipo, com relação à taxa de mortalidade. Estranhamente a mesma coisa aconteceu no Brasil, né? Porque os casos chegaram aqui, o nosso, como é que eu vou dizer, aquela anta do presidente, né? Tipo, pegou e falou assim, não vai ter problema nenhum, não, esse coronavírus não é nada e tudo. E deixou a galera ir pra rua, a galera continuou indo pra barzinho, continuou trabalhando normal, pegando busão, pegando metrô, fazendo o que queria fazer. E agora a gente tá com uma série de casos aí. Tem lugares sensatos, né, que já fecharam, mas tem o caso, por exemplo, lá que eu acho que a gente vai debater mais tarde, né, da família, a mulher veio da Itália com a confirmação do coronavírus e a empregada dela acabou falecendo lá no Rio de Janeiro, em São Conrado. É aquela coisa, velho, tinha que ter o mínimo de sensatez, mas infelizmente não tem. Brasil, amados. Assim como em outros países, a gente, assim, os governantes, desconsideraram toda e qualquer indicação em relação ao corona, dizendo que era mentira, conspiração chinesa, popopó, aquilo tudo que a gente já tá cansado de saber, que nada é verdade para Bolsonaro, a não ser quando a situação já tá pegando fogo, o povo tá morrendo e ainda assim às vezes ele duvida. Mas, enfim, a gente demorou muito para conseguir fazer alguma coisa. Quando começou a fazer, a merda já estava começando a dar indícios de que estava se espalhando para muito mais lugares, sabe? Enfim. Não só isso, como aquela coisa, né? 6% dos casos no Brasil são da comitiva do Bolsonaro que foi até os Estados Unidos conversar com o Trump. Tipo, eles trouxeram pra cá. O Bolsonaro, depois de um tempo de suspeita, quebrou o protocolo, saiu da quarentena e foi abraçar, foi apertar a mão de eleitor que estava lá no Distrito Federal. O Distrito Federal, se eu não me engano, é o estado que mais tem casos, né? Depois de São Paulo. Rapaz, eu acho que é o Rio de Janeiro, esse eu não tenho certeza. Eu tava checando esses dados mais cedo, eu posso rever agora, mas tipo, o Distrito Federal tá bem complicado e com certeza, tipo, eu posso dizer assim, se me cobrem depois, que o Bolsonaro trouxe para um estado a doença. Muita gente trata isso como falta de responsabilidade, mas, pô, velho, crime, sabe? Está tendo... A OMS declarou uma pandemia de um vírus extremamente infeccioso, tipo, você pega encostando nas pessoas, sabe? Tipo, o contato entre pessoas é extremamente comum, até na nossa cultura, sabe? E aí você desconsiderar totalmente todo tipo de recomendação para manter uma manifestação, que eu digo com tranquilidade, que foi desnecessária, porque é uma manifestação para falar sobre um partido político que nem está no poder. Um protesto a favor. Não, tipo, sei lá, pensar em montar um protesto para criticar um partido político que nem tá, tipo, no poder, tipo, PT, sabe? Não, eu acho que muito pior porque no fim das contas, foi um protesto duplo, né? Tanto falaram mal do PT, que é um partido que não tá no poder, como era um ato de repúdio ao STF, tipo, sendo duplamente criminoso, né? Em desconsiderar toda a questão de saúde pública e também atacar a democracia diretamente, querendo fechar o STF. Exatamente, sabe? Tipo, O Congresso, né? Sim, sim. Era o Congresso e o STF que eles estavam querendo fechar, que tipo assim, foi o primeiro passo que eles deram em 64 para iniciar a ditadura. Importantíssimo frisar sobre isso, né?
sobre, mais uma vez, o que eu havia falado no começo, quando eu estava dando esse geralzão, essa introdução, o ciclo da história acontecendo, né? Como a história é cíclica. Karl Marx já dizia, a história acontece uma vez como a primeira vez como tragédia e depois como farsa. Meu mais amigo comunista. Eu não conheço ninguém mais comunista do que Nayon, tá bom, gente? É isso. Atenção, militância. Bem, galera, como o Nayon já pontuou, né, na primeira fala dele, a segunda morte que aconteceu no Brasil, se eu não estou enganada, eu sempre falo isso, porque eu não confio na minha memória, mas enfim. A segunda morte foi de uma doméstica negra, né, como o Nayon já havia falado e tal. E isso bota em xeque, traz à tona, na verdade, uma problemática muito grave. A gente tem visto o Brasil inteiro, as redes sociais inteiras, nessa comoção do hashtag fica em casa, a galera mais bruta, hashtag fica em casa caralho e tal. Quem é que pode ficar em casa, minha gente? A própria esquerda promovendo essa coisa do ficar em casa, sem um debate mais amplo, sem um debate mais profundo, sem realmente adentrar nas problemáticas. Quem é que pode ficar em casa? Eu, por exemplo, eu não pude ficar em casa. O meu pai, que é um homem negro de mais de 50 anos, ele também não tá podendo ficar em casa. A minha mãe, que é uma mulher branca, de 43 anos, ela também não pode ficar em casa. Quem é? Quem são essas pessoas que podem precaver a própria saúde? Que pode realmente ficar de quarentena aqui no Brasil, nessa realidade de agora? É sobre isso que eu quero, essa discussão que eu quero trazer agora para que vocês comentem. Quem são as pessoas que podem ficar em casa? Quem são as pessoas que hoje realmente estão vulneráveis a contrair esse vírus aqui no Brasil, tá? É isso, vamos lá. Ó, quem pode ficar em casa é a atriz da Globo. Não sei se vocês viram, a Laís Valverde fez um vídeo falando, pessoal, fica em casa porque não sei o que, tem que ficar. E no vídeo atrás estava a empregada negra, tá ligado? Limpando a casa. Quando questionaram, falaram, não, porque ela é quase da família, ela também não tem filho, não tem mãe, ela fica aqui com a gente. O que é outro problema geracional, né? Um outro problema histórico, essa questão da empregada que mora na casa dos patrões, né? A empregada negra que mora na casa dos patrões. Onde é que essa empregada negra ela fica localizada? Ao que é que historicamente isso remete, né? É importante a gente também reforçar esse pensamento. Mas enfim, pode continuar, Rubi. Exatamente. Eu estou numa posição um pouco privilegiada, porque eu sou estagiária e, graças ao pai, meu chefe tem consciência, então, eu tô liberada para fazer home office, mas ainda assim, tô precisando fazer umas outras coisas, mas eu conheço, por exemplo, pessoas que trabalham por conta... Eita, meu Deus do céu. Autônomas. Pessoas autônomas e que, tipo, estão tendo que trabalhar doidado, sabe? Transistas, manicures, a pessoa que trabalha com design de sobrancelha, que não estão tendo a possibilidade de simplesmente parar de trabalhar porque dependem desse dinheiro para tudo e não tem outra fonte de renda, sabe? Eu tô vendo o caso, por exemplo, da minha tia, que eu fico com ela de vez em quando tá no período de aula e tal, e que ela foi liberada do trabalho essa semana, depois de muita relutância, porque não queriam liberar ela de jeito algum. E ela, tipo, uma senhora de mais de 50 anos, não tá no grupo de risco em questão de saúde, ela não tem nenhum problema e tal, não sei o quê, mas tem uma idade avançada que tecnicamente ela não deveria trabalhar. Mas estava trabalhando, lidando com crianças e teve uma enorme dificuldade para conseguir ser liberada para ficar em casa, sabe? Tipo, isso era o mínimo a ser feito, levando em consideração o estado de saúde que o pai se encontra. O governo federal, em resposta a essa, como posso dizer, essa quarentena, falou, não, vamos liberar 15 milhões para trabalhadores informais, sendo que a gente tem que lembrar que a gente está no pico de trabalho informal do Brasil. Então, daria cerca de R$ 200 por trabalhador registrado que poderia ter acesso a essa verba. R$ 200 não é nada. Principalmente agora que tudo tá estourando o preço, porque a galera tá querendo faturar em cima dessa crise, tipo, preço de álcool em gel crescendo 300%. Tipo, as pessoas acham que álcool em gel é a cura do coronavírus, então estão comprando adoidado. Sabe, tipo, quem realmente
trabalha informalmente, que tem muita gente que não vai conseguir o mínimo para conseguir sobreviver. Sim, tem a questão do trabalhador informal, ela pesa muito, porque, né, como o Danilo falou, agora a gente está num pico de trabalho informal. Tem mais de 12 milhões de trabalhadores informais no país. E além disso, velho, quem que pode ficar em casa? Quem mexe com computação, que tem um computador em casa, ou pode levar o computador do escritório, tem advogado, que são profissões que, assim, o cara já não. Ele trabalha basicamente fechado no escritório, fica lá o dia inteiro. Agora, o trabalhador que pega um ônibus, tem que ir para uma fábrica, dona de casa, pessoal de supermercado, todo esse pessoal que mexe com, trabalha com o público mesmo, eles não podem ficar em casa. A profissão deles depende dele ir para a rua fazer alguma coisa. Esses trabalhadores, eles são mais suscetíveis a contrair o coronavírus e tem muita gente. Então, aqui em Minas, né, por exemplo, os professores custaram a conseguir ser liberados. Muitos não foram. O próprio governador de Minas pegou e fez é, sancionou uma lei agora que ele não ia reduzir o quadro de horários, o quadro do funcionalismo. E aí o prefeito de Belo Horizonte foi e cortou, vetou a lei dele para reduzir, tipo, horário de ônibus, questão de funcionalismo público. Tipo assim, tá rolando uma guerra entre os próprios poderes do governo. É uma coisa insana, porque o trabalhador, para ele trabalhar, a primeira coisa que ele tem que ter é saúde. E se os próprios governantes não estão preservando a saúde dos trabalhadores, o que a gente pode esperar disso? Pois é, tipo, a gente ainda tá falando de quem teve a sorte de ter o emprego mantido, né, durante essa crise. Exatamente. Fala, amiga. Tipo, vocês pontuaram tudo isso, né? Essa última fala de Nayon, falando sobre o proletariado, seguindo a rotina de trabalho, né, normal. Agora, Danilo também pontuou os funcionários que vêm sendo demitidos. Só para elucidar, Nayon falou bastante sobre quem trabalha com supermercado e tal, rarará, quem trabalha com público. E hoje eu estava vendo no Twitter uma questão, no Twitter e no Facebook, as pessoas que já trabalharam e que ainda trabalham com telemarketing, porque são ambientes fechados, né, com ar condicionado, ou seja, com ar reciclado, refrigerado, e a galera segue trabalhando, não foi dispensada, porque a menos que venha um decreto de ordem nacional, essas iniciativas privadas, elas não vão parar. Porque é isso que é o capitalismo. É um grande foda-se para o trabalhador, é um grande foda-se para a saúde do proletariado, e eles só visam um lucro, né? Tá nem aí, até porque os donos dessas empresas, desses call centers, eles não estão nos escritórios, eles não estão lá nos call centers, né? Eles estão nas casas deles, eles estão no escritório bonitinho, gostosinho, confortável, enquanto está lá numa sala 100, 200, 300 pessoas, um do lado do outro, ligando. Isso depois do quê? Isso depois de enfrentar ônibus, metrô, trem, ou seja lá qual for o transporte que ele utilize para chegar lá, sabe? É muito, muito complexo a gente ficar nesse frenesi de fica em casa, mas não dá, não é todo mundo, gente. Vamos deixar claro, só para acessar aí quem são essas pessoas que podem ficar em casa. Não é todo mundo que pode ficar em casa. Na verdade, a grande maioria não pode ficar em casa. Porque não é todo mundo que é funcionário público. Não é todo mundo que é concursado. Não é todo mundo que é dono do próprio negócio. Inclusive, quem é dono do próprio negócio também já é outra questão, né? Porque existem empresas e empresas, negócios e negócios, né? Mas, enfim, só para a gente pontuar aí agora essa parte de Danilo sobre as demissões que têm acontecido. É isso que está rolando, né? Os negócios estão caindo, os valores estão caindo e as pessoas vão para a rua. As pessoas que estão se colocando em risco diariamente
para chegar na empresa, elas estão sendo demitidas. Além de ficarem expostas aos vírus, agora elas não têm mais emprego. Enfim, e aí eu quero abrir para que vocês comentem sobre. Mas é uma situação extremamente complicada, sabe? Eu tô numa posição em que, tipo, no caso, eu não tenho emprego, mas meu estágio, ele não tá comprometido em momento algum, sabe? Então, tipo, eu vejo uma preocupação enorme da galera que trabalha comigo. E tipo, os estagiários estão bem e tal, não sei o quê, porque a gente foi liberado pra home office, mas acho que da galera não. Mas eu vejo também pessoas próximas a mim que estão, tipo, não tem a mesma sorte, sabe? Que estão sendo cobradas todos os dias, presença nos lugares. E aí tem muita gente que fala, procura o Ministério do Trabalho. É porque isso é crime, denuncia. Só que nem é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas da minha volta. Nada na vida é tudo muito preto no branco, é isso ou aquilo, tipo... Eu não posso simplesmente chegar no Ministério do Trabalho para denunciar uma empresa que me contratou, porque eles estão mantendo o meu expediente em horário normal, em período de pandemia. Tipo, eu dependo desse dinheiro, sabe? Não rola a possibilidade de pensar, vou denunciar porque aí vão me liberar. Se eu denunciar, provavelmente vão me demitir, sabe? A galera tá numa visão muito quase que utópica da coisa. Esquerda de apartamento é o nome. Tem que ficar em casa, tem que se isolar. Realmente, tem que ficar em casa, mas não é todo mundo que pode. Infelizmente, isso é um luxo, não deveria ser, mas é um luxo. Nem todo mundo pode abandonar tudo e ficar dentro de casa, isolado. Nem todo mundo tem essas condições, sabe? E isso reflete muito o país que nós temos. E tipo, a desigualdade social que corre dentre ele desde o princípio de tudo, sabe? Porque, velho, se tem galera ficando em casa, tranquilo, sem se preocupar, e outras pessoas tendo que sair todo dia, se pondo em risco, pegando ônibus, pegando metrô lotado, mesmo contra indicações da Organização Mundial de Saúde, temos um problema gigantesco. Porque, tipo, contaminação, estamos aí, sabe? É foda, porque a gente fica esperando que a iniciativa privada tome alguma atitude pensando nos funcionários. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Assim, o Ministério da Saúde, aqui do Brasil, aparentemente tem sido o único órgão que tem funcionado, né, durante toda essa questão aí, toda essa pandemia. Realmente tem sido um órgão sensato, tem sido o Ministério que tem tomado atitudes sensatas e que, inclusive, tretou com o presidente. Mas, para que a questão, esse problema das iniciativas privadas, elas se resolvam, é necessário um decreto do diabo do Bolsonaro. Se Bolsonaro não der um decreto dizendo que tem que parar tudo, não vai parar. E a pandemia, a questão aqui no Brasil também, não vai cessar. Porque vai continuar tendo gente transitando, vai continuar tendo contaminação. E o que isso vai ocasionar? Muita merda. Porque, assim, a maior problemática, eu tenho lido sobre, a maior problemática do corona não é o vírus em si, mas é o quanto ele pode se agravar e o quanto os países não têm estruturas para comportar pessoas em estado grave. Não é uma coisa que realmente vai matar todo mundo, mas que vai ocasionar uma superlotação no serviço de saúde que em nenhum país, por mais desenvolvido que seja, não está preparado para toda a sua população doente. Ainda mais a população mais velha, que acaba precisando de UTI, saca? A problemática, tipo, é uma grande bola de neve, essa questão, é uma grande bola de neve. Eu comecei falando da porra do presidente, que não dá uma porra de um decreto, eu terminei falando do hospital que não vai ter condição de suportar os velhos que vão estar em estado grave, saca? Queimando um pouquinho de pauta, a gente chegou no ponto que a Espanha estatizou todos os hospitais particulares para que pudesse garantir que todas as pessoas fossem atendidas, sabe? Tipo, chegou no nível que um país capitalista, que segue toda aquela coisa de imperialismo, aderiu a algo que o Brasil, que Cuba faz, que é ter um serviço público de saúde.
Sim, e é aquela, tipo, não precisa o país inteiro ficar doente, como o Manu tava comentando, sabe? O ministro da Saúde deu entrevista essa semana e ele falou, tipo, os hospitais brasileiros não têm condição se, tipo, 15% da população ficar doente. Levando em consideração o tamanho do Brasil, é muita gente, sim, mas ainda assim não é um número, tipo, tão grande. Mas, tipo, se 15% da população adoecer, fudeu, sabe? Porque os hospitais não têm estrutura para cuidar dessas pessoas e tratar. E aí, tipo, dissemina o vírus e tal, o grupo de infectados é muito maior. E aí começa, tipo, entrar num estado parecido com o que da Itália tá passando agora, sabe? Que é, tipo, idosos morrendo, adoidado, e o pessoal sem ter o que fazer porque tem outras prioridades, sabe? E nessa questão do SUS, a gente tem que lembrar, né, que o Serviço Único de Saúde do Brasil, apesar de ser referência mundial, tipo, vários países vêm aqui, copiam a gente, ele vem sendo precarizado desde sempre. Com por exemplo, a emenda constitucional 95 do governo Michel Temer, né, que congelou os gastos de saúde e educação. Velho, o tanto de dinheiro que deixou de ser investido nesse. Isso tem o quê? Tem 2, 3 anos. O tanto de dinheiro que deixou de ser investido em saúde pública nesse tempo é uma coisa assim absurda, é uma coisa alarmante. Mesmo assim, se 15% da população brasileira for para os hospitais, lembrando que os hospitais já têm a demanda das pessoas que estão lá por outros motivos, né? Tipo, a gente vai pegar, tipo, e só vai colocar mais gente no hospital. Eles simplesmente quebram. O Bolsonaro ele teve que reconvocar os médicos cubanos, que ele fez a campanha dele inteira em cima, falando que era tudo espião comunista, agente de Cuba, que sinceramente entra no top 10 de piadas do governo, se bem que o governo é toda uma piada, então tipo, fica difícil escolher. Mas é uma coisa assim, é bizarro, porque tem lugar no Brasil que a gente sabe, né, quando ele terminou com o Mais Médicos, ele fez a convocação dos médicos brasileiros, ele não conseguiu alocar nem 10% das vagas que foram tiradas, né, dos médicos cubanos com médicos brasileiros, porque o médico brasileiro também não quer ir lá pro sertão para cuidar de doente lá. O médico quer ir para São Paulo, ser médico no Albert Einstein, é isso aí. Então, tipo assim, tem muita coisa, mas muita coisa que que deveria ocorrer, né, que deveria ser melhor se nós tivéssemos melhores investimentos em saúde, não só em saúde, como educação também, porque as universidades federais do Brasil foram. Aqui a gente conseguiu, foi o primeiro país que mapeou o genoma do coronavírus, né, do Covid-19. Nós fomos o primeiro país que arrumou um modo de confirmação da doença mais rápido que o que era usado, tudo através das universidades públicas. E a gente não tem mais investimento nessas áreas. Tipo, uma coisa que o governo considera balbúrdia, bagunça, são o que a gente tem de melhor e é aquilo que realmente está salvando vidas e a gente tem que contar com os pífios investimentos que o governo quer fazer, né, visando a privatização desses serviços. É uma coisa assim, é uma situação que beira o absurdo, se não for considerado absurdo já. Foi importante você colocar isso, porque é exatamente isso, né, velho? A campanha do Bolsonaro inteira é dentro disso, foi dentro disso, dentro desse espectro de privatização, de desmonte, de desvalidação de coisas que levaram anos, décadas para serem construídas. Que a maioria no H1N1, as universidades públicas do Brasil também teve uma influência importante na hora de tratar, de realmente ter esse fator de pesquisa, né? Sobre o H1N1, o SUS, mais uma vez, salvando um monte de vida, né? A partir dessa outra pandemia, que foi o H1N1, enfim. As universidades brasileiras estão sempre se mostrando completamente efetivas frente a qualquer problemática.
Porque esse ano já teve negócio lá do óleo nas praias. Esse ano passado, sei lá. Teve negócio dos óleos nas praias. Quem foi que descobriu, quem foi que pesquisou, quem foi que, inclusive, conseguiu transformar o óleo em matéria-prima para fazer alguma coisa útil? As universidades públicas. Então, é um grande plot twist. Eu vou usar essa palavra mesmo. É um grande plot twist. Porque o cara tá completamente... Tudo que ele planeja, tudo que ele pensou, tudo que ele colocou na campanha dele cai por terra nesse momento. Se já estava caindo pela economia que não estava indo bem, né? Estava indo de mal a pior. Enfim, se já não estava lá as melhores coisas, e isso eu não falo enquanto esquerda, eu falo isso pelas visões gerais de outras pessoas, agora é o momento em que, porra, só você sendo um imbecil, um completo imbecil, para ver que essa questão, tudo que ele levanta é uma grande merda. Que a gente precisa sim ter universidade pública, que a gente precisa sim de um sistema único de saúde de forma gratuita. É necessário. E a gente já sabe disso, quem é pobre sabe disso. Eu espero que os ricos que estão tendo que ser tratados pelo SUS, que estão tendo diagnósticos feitos a partir das pesquisas das universidades públicas, tenham um mínimo de noção, porque eu não espero muita coisa de gente rica, não. Não espero que eles vão mudar de ideia, não. Mas que eles criem pelo menos um pouquinho de noção sobre a merda que eles estão pautando, que eles estão tentando efetivar aqui no Brasil, tá ligado? Se a gente tira um lado bom, tem muita gente que gosta, né, tirar o lado bom das desgraças. Se tem um lado bom nessa situação toda, é ver todo o discurso de Bolsonaro caindo por terra, todo o discurso do Paulo Guedes caindo por terra. A melhor parte seria, claro, se o coronavírus pegasse esses dois velhos, Palmole e Ceboso, e matasse. Mas provavelmente não vai acontecer, né? Então, é isso. Só fazendo um pequeno adendo, eu vi uma notícia esses dias sobre um casal norte-americano que foi diagnosticado com coronavírus. Eles estavam em viagem aqui no Brasil e o cara foi tratado no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, e foi liberado para viajar de volta. E aí, quando chegaram no fim, tipo, no final do tratamento, eles pegaram e falaram assim: ô, velho, quanto que eu tenho que pagar pelo atendimento? E eles não conseguiam aceitar que era de graça. Eles falaram, tipo assim, que nos Estados Unidos eles teriam pago no mínimo $10.000 pelo tratamento. É um negócio assim, mano, quem tem $10.000 para pagar num tratamento de gripe? Eu tenho uma Hoje em dia, quem amiga. tem $10. Exatamente, $10 são 50 conto, né, velho? Tem que pensar nisso daí também. Mas, Pois é só o teste para coronavírus é R$ 4.000, não é? Ou $4.000, uma coisa assim. Era isso que eu ia pontuar agora. Muita gente nos Estados Unidos estão deixando de ser diagnosticados, entenda, eu não estou falando nem sobre tratamento, eu estou falando sobre diagnóstico. Os números nos Estados Unidos poderiam estar bem maiores do que já estão. Muita gente tem deixado de ser diagnosticada porque o exame mais barato que existe lá para detecção de coronavírus custa $3.000. $3.000 está em média R$ 15.000. E é em média, tá? Porque é importante a gente falar que, pelo menos até ontem, o dólar estava fechando a 5,10. Fechou a 5,10. Isso eu tô falando do dólar comercial. O dólar para turista é bem mais caro. Enfim. 15 mil, tem R$ 15.000 para dar no teste, para detectar se tá com bagulho ou não tá. Saca? É sobre isso a importância do SUS, velho. Meu irmão, não tem nem o que falar, sabe? Porque na minha cabeça é algo tão óbvio, que faltam palavras para convencer ou tentar argumentar sobre isso, porque é algo simplesmente óbvio, ainda mais num país desigual como o Brasil, um país que tem gente que mora em palafita em cima do rio, que tem gente que não tem nem água para fazer a higiene, que é a prevenção básica do vírus. Que não tem grana para estar lavando a mão, que não tem grana que não tem água, aliás, para estar lavando a mão, que não tem água para tomar banho, saca? Que não tem uma rede um sistema de esgoto. Tá ligado?
Puxando É isso a falar, absurdo. tu me lembrou de uma parada, um evento que aconteceu aqui em Olinda, muito recentemente. Um deputado na Câmara dos Vereadores, ou foi na Câmara Estadual, na Câmara Municipal, começou a falar que, tipo, o coronavírus é um grande frescura das pessoas, que porque tem gente morando em palafita, vivendo na merda, como ele falou, e não ficam doentes. Então, coronavírus é coisa para aparecer na mídia. Tipo, com um cara, representante do povo, numa casa que ele tá lá para defender o povo, solta esse tipo de frase, sabe? Não, e tipo, isso tem sido o mínimo do mínimo, né? Porque tem gente colocando a questão do HIV, por exemplo. Eu vi um vídeo do Leonardo, aquele cantor sertanejo, né? Ele fazendo piada com a questão do coronavírus e do HIV. Que é melhor morrer fudendo do que morrer de gripe, tá ligado? Tipo, os brasileiros, não sei, são idiotas, velho. As pessoas são idiotas. E parece que quanto mais velhas e mais ricas, mais idiotas e sem noção elas ficam. Porque, caralho, as pessoas já têm que sobreviver frente a todas essas questões de viver em palafita, por exemplo. Todas as problemáticas, todas as doenças que eles estão lá vulneráveis, saca? E ainda ter que lidar com mais essa questão, saca? Não é que vai ser a questão, é mais essa questão. Para muita gente, essa questão é mais uma questão preocupante, tá ligado? Enquanto o mundo inteiro tá preocupada com essa questão, aqui no Brasil, essa é só mais uma questão. E a corda vai arrebentando para onde? Quem é que fica mais vulnerável? Isso tudo pra gente pensar. Quem é que é mais vulnerável frente a essas coisas todas? É quem pode se dar o luxo, ao privilégio de ficar dentro de casa, ou quem tá se fudendo, perdendo emprego, sendo exposto ao vírus para ir trabalhar e no final do dia perder o emprego, saca? Quem é? Quem é que realmente está vulnerável a isso? Quem são as pessoas que estão mais vulneráveis, vamos dizer assim? Tá todo mundo vulnerável, né? É uma pandemia, puta que pariu. Mas assim, quem é que realmente está mais exposto a isso? Saca? E, enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque a gente ainda tem várias coisas, alguns pontos, na verdade, para tratar e eu acho que já está com bastante tempo de gravação. Eu acho que a gente pode seguir. Massa. É um caso específico, assim, uma curiosidade. Vamos deixar esse tema mais pesado, assim, um pouco para trás e pensar em uma coisa meio inusitada, né? Esses dias eu estava no Instagram, acho que foi ontem ou antes de ontem, daí eu vi uma cantora, não importa quem seja, quem foi, mas enfim. E é uma cantora que, inclusive, eu gosto, né? Mas enfim. Ela tava dando o maior textão lá. Textão não, na verdade, ela fez um vídeo no IGTV falando sobre, já que o governo tá parando os shows, tá parando os eventos e fechando casas, e enfim, o governo deveria traçar alguma medida, dar dinheiro realmente aos músicos, aos artistas que não estão trabalhando nesse momento de quarentena, né? Daí eu fiquei muito pensando, tá, eu entendo que ela é da classe artística e obviamente ela tem que puxar para a classe artística, mas assim, numa questão de consciência, você deveria clamar por todos, saca? Porque não é só a classe artística que está perdendo grana. Inclusive o governo colocou o governo federal, no caso, Bolsonaro, colocou em questão de talvez os salários das pessoas serem cortados pela metade, das empresas cortarem o salário dos seus empregados pela metade, saca? Muita gente do emprego informal, por exemplo, que não está conseguindo trampar, muita gente que perdeu o emprego nesse momento. E aí, essas pessoas também, como é que ficam? Essas pessoas que, inclusive, estão em maiores números do que o número dos artistas, por exemplo, saca? Eu fiquei muito castelando nessa questão, que é completamente válida, óbvio, a cultura é arte, é trabalho, e é preciso se pensar nessas pessoas. Mas como a gente tá imerso no nosso egoísmo, voltado ao nosso próprio umbigo, pensando somente nas nossas questões e esquecendo da questão dos outros. Até porque, tipo, eu não vou falar de todos os músicos, porque existem os músicos que acompanham a banda, né? No final das contas, quem ganha muita grana
Mas sempre o cantor e o empresário. Às vezes nem tanto cantor, não ganha tanta grana assim. Mas enfim. Mas aí a gente pensa, claro, em quem toca o violão, quem toca a bateria e tal. Esses músicos realmente ganham por show. E é uma verba bem pequena, uma verba risória, na verdade. Mas em como a gente está imerso tanto no nosso próprio umbigo, como a gente é egoísta, a ponto de não pensar, tipo, de ampliar as nossas discussões. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso. Eu já trabalhei um tempo como músico e tal, já toquei por aí com o pessoal, e realmente é uma situação complicada, sabe? Você ter seu único modo de vida cancelado, assim, por um decreto do governo e acabar não podendo ganhar dinheiro, porque você recebe realmente por show. Às vezes você recebe muito menos do que você deveria receber, inclusive. Mas é aquela questão de você perceber que, tipo, velho, você não fazendo show, você evita que muita gente acabe sendo infectada, porque, tipo, um show é um aglomerado de gente. Sabe? É aquela questão de você pensar no social, sabe? Tipo, você ter que sacrificar alguma coisa sua para que o coletivo consiga sobreviver de alguma forma. E é nesse ponto que as pessoas estão falhando. Tipo, hoje mesmo saiu uma matéria no Diário de Pernambuco que, apesar da quarentena, hoje o Porto de Galinha estava lotado. O que mais tinha era gente. E hoje mesmo o governo decretou que todos os comércios, shoppings, quiosque, tudo que tivesse relacionado a entretenimento e praia fosse fechado, para ver se as pessoas se afastam. Só para pontuar, o governo do estado de Pernambuco, tá, gente? Nayon é nosso amigo de Minas. É Ele isso, pode desculpa. falar quando a gente abrir essa discussão sobre como está acontecendo em Minas. Hoje o nosso programa está interestadual, que é uma coisa que a gente pretende fazer bastante. Mas enfim, pode continuar, Danilo. Não, era isso, sabe? Tipo, é a questão de você ter a consciência de sacrificar algo pessoal para que o problema não se alastre, sabe? Porque se você for, não quero que isso interfira na minha vida, porque isso e aquilo, você acaba fudendo um pessoal que tem nada a ver com você, sabe? É isso, velho. Eu não. Tem sido muito difícil, principalmente no círculo de pessoas, mas eu convivo. Algumas pessoas entenderem que, tipo, não é o momento a gente pensar na gente só, sabe? No momento que eu vou ficar isolada em casa, tipo, eu gosto de ficar em casa assim, mas não nesse nível, sabe? De eu precisar e tal. Então, tipo, isso me deixa incomodada e tal, me deixa. Mas eu compreendo que o fato de eu estar na minha casa, estar podendo fazer esse isolamento, tipo, pode diminuir muito o contágio, porque quer queira, quer não, são um vetor, os sintomas, tipo, não vão me causar nada, mas podem matar uma pessoa que esteja no grupo de risco, sabe? Eu entendo que é uma questão super complicada, a dos músicos e artistas especificamente, porque eles dependem daquilo para viver, da mesma forma como a gente, as pessoas em geral, dependem do trabalho, e por isso estão cogitando não irem para o isolamento para conseguir dinheiro. Eles também estão sofrendo com isso, recebendo as consequências, mas tipo, eu acho que o momento da gente pensar no geral, sabe? Pensar em como é que a gente vai lidar com tudo isso e não como é que eu vou viver, ou eu sei que isso é questão importante, então não sei o quê, mas tipo, vamos pensar no coletivo. Vamos deixar a Nayon falar. Vai, Nayon, dali. E tem um contraponto nisso, porque realmente quem não vai conseguir esse dinheiro por causa dos shows são os músicos que, tipo assim, é que nem a Manu falou, a galera que toca na banda, o cara que toca guitarra, o cara que toca bateria, o cara que faz ali um back vocal e tal, porque eu li uma matéria hoje que muitos artistas famosos, né, eles estão fazendo o quê? Já que eles não podem fazer o show, tipo, físico, eles vão lá fazer um show pela internet. Tipo, chega em casa, pega ali voz e violão, toca umas 3 músicas, beleza, a galera ouve pelo YouTube, às vezes ouve numa outra plataforma, e fica todo mundo feliz, velho. Só que esse cara que, tipo, que toca, que acompanha um artista famoso e tudo, que trabalha com isso, que realmente depende disso, ele não tem esse mesmo suporte. Esse cara ele vai ficar no aperto.
igual o resto dos outros, como a gente fez a discussão lá atrás, o resto dos trabalhadores que tem que ir para a rua para conseguir seu sustento. Essa galera, sim, essa galera deveria ser olhada, essa galera deveria receber uma ajuda, deveria ter alguma forma de compensar esse tempo que eles estão parados. Agora, tem muito artista famoso aí que não precisa disso, porque os caras têm grana pra, sei lá, se falar que coronavírus não pega, quanto mais dinheiro você tem, o cara tá imune durante 10 gerações, mas é aquilo, velho, não tem como. Aqui em Minas, eles também, pelo menos em Belo Horizonte, foi lançado um decreto que a partir de sexta-feira não vai, não é para abrir mais shopping, não é para abrir mais bar. E olha que aqui tem bar pra caralho. Minas, Belo Horizonte, capital nacional dos bares, é, não é para abrir mais nada, porque é para evitar multidão, para evitar aglomeração, evitar mais pessoas que peguem o coronavírus. E então, velho, e boa parte dos barzinhos aqui em Minas tem música ao vivo. Bar abre, sei lá, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem música ao vivo quinta, sexta, sábado e domingo. E aquele cara é o mesmo cara que toca ali, que fica ali, que tem contato com o público. Esse cara, ele tem que pensar, como vocês, todo mundo colocou aqui, não é pensar só nele, é pensar no coletivo. Só que nós também, enquanto coletivo, temos que pensar nesse cara, porque ele faz parte do coletivo. Só pra. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Sim. Tá. Só pra elucidar melhor isso aí que Nayon falou. Hoje, quando saiu o decreto do governo do estado de Pernambuco, né? A fala de Paulo Câmara e tal. É Paulo Câmara, né? Não, o nome dele. É. É. Quando saiu o decreto dele, o vídeo e tal, ele falando, o que não faltou foram pessoas reclamando desse decreto, sabe? Pessoas reclamando, falando, como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Eu não vou parar de trabalhar, eu não vou parar de fazer minhas atividades, porque as pessoas realmente precisam. Os barraqueiros de praia, por exemplo, me diz eles parando, o que é que vai acontecer? Pelo menos na praia de Boa Viagem, boa parte dos barraqueiros que moram ali por dentro daquelas favelas que tem Boa Viagem, que realmente sobrevive daquele dinheiro. Quem tiver uma reserva, é bom, né? Vai conseguir sobreviver com essa reserva. Mas a gente precisa parar para entender que viver um dia tem um custo. Tem um custo com alimentação, tem um custo com energia. Alguns estados, inclusive, estão dizendo que vão cortar pela metade, né? O valor da energia, da água. Acho que São Paulo e Rio de Janeiro que colocou isso em pauta, mas enfim. Existe um gasto com alimentação, principalmente. Se a gente não tiver dinheiro para colocar comida na mesa, se a gente não tiver como colocar comida no prato, como é que a gente vai fazer sem dinheiro? De onde é que a gente vai comprar? E depois, quando, por exemplo, passando no cartão de crédito, e depois, como é que a gente vai fazer para pagar? Saca? A gente está tão despreparado para isso. O nosso país é tão desigual que não tem saída. A saída é a gente voltar aquela coisa da corda arrebentar para o lado mais fraco. As pessoas pobres irem para a rua, se expor e trabalhar mesmo. De onde é que vão ter, como é que vão comer? De onde é que vão tirar dinheiro? Um cenário que eu vejo é que, por exemplo, os serviços de entrega que a gente tem por aí de aplicativo vão ter um aumento considerável no movimento, sabe? Tipo, eu acredito que as pessoas vou mandar fulaninho ir para mim, ir ali no mercado para mim e comprar tal coisa aqui no aplicativo. Massa, uma galera vai ter uma renda, sendo que ela vai estar se expondo para poder ter essa renda. Eu vinha falando com um amigo durante essa semana, Bruno, inclusive, Bruno, se você estiver ouvindo isso, eu amo você, tô com saudade já. Mas a gente vinha conversando sobre isso desde quarta-feira da semana passada, na verdade.
Como essa questão é uma faca de duas pontas, tá ligado? É um caminho ambíguo. Como as questões, elas são dualistas, nessa questão específica. Porque ao passo que tem uma galera que vai ganhar um dinheiro com isso, nesses trabalhos informais, essas pessoas também vão estar se expondo ao vírus. E essas pessoas podem ter perdas por causa desses vírus. Elas podem não morrer, mas essas pessoas provavelmente têm filhos pequenos, muito pequenos, porque acima de 5 anos parece que não está mais no grupo de risco. Mas pode ser que essas pessoas tenham filhos abaixo de 5 anos. Podem ser que essas pessoas morem com os avós, ou que os pais delas já sejam pessoas de idade, que os pais delas sejam pessoas vulneráveis, saca? É muito problemático. Tudo isso que a gente está vivendo agora é muito problemático. E problemático para quem? Não é um problema para as pessoas de classe média. Não é um problema para as pessoas ricas. O problema real é de quem? Quem é que está passando por toda a situação de problema real? Que vai afetar o financeiro, que vai afetar a saúde, que vai afetar completamente tudo, que está tendo a vida jogada de cabeça para baixo. Quem são essas pessoas? Saca? O programa da gente hoje, eu acho que é sempre pra, tipo, a gente tá comentando e a gente tá falando sobre tudo que tem acontecido, tá falando sobre esses pontos que a gente tem para falar, mas eu acho que o ponto-chave é sempre a gente rememorar quem são os maiores afetados aqui no Brasil por toda essa situação, por todo esse caos, porque a gente tá vivendo um caos. A real é essa, a gente não tem organização para nada, a gente fica fazendo piada, a gente fica fazendo meme de coisas sérias, de coisas que a própria autocrítica aqui, que vive compartilhando meme no Facebook de coronavírus. Mas, velho, a situação é muito séria, a situação é muito grave. É uma situação real, que tá levando países a simplesmente não ter um pé de gente na rua, tá ligado? Onde a gente já deveria ser esse país que não tem um pé de gente na rua, mas a gente não tem estrutura para não ter um pé de gente na rua. Porque a gente não tem estrutura. A gente volta pro ponto principal. O Brasil é um puta país desigual do caralho. Não tem como. A realidade é essa, não sei vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Mas pra mim, não tem como não ter um pé de gente na rua aqui no Brasil. E tem um ponto que é aquilo, a pessoa, para o conforto da sua casa, manda, sei lá, pega lá, manda o Rappi fazer compra para ela, levar as coisas tudo em casa, beleza. Se essa pessoa que vai fazer as compras, por exemplo, está infectada, infelizmente você não pode esperar que essa pessoa tenha uma condição, tipo, que ela vai passar álcool em gel na mão o tempo inteiro, que ela vai, tipo, não vai tossir em cima das coisas, e que ela não vai acabar transmitindo esse coronavírus também indiretamente para essas pessoas que vão receber essas compras. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Tipo assim, o corona de Schrödinger. Você não vai ser. Você pode estar ou pode não estar. Você vai abrir, vai pegar a conta para descobrir. Tipo, você não tem como saber. Então, tipo, Era exatamente esse ponto que eu queria chegar, sabe? Tipo, por mais que role aquela coisa de comércio de fim de mundo, você acaba trazendo outra problemática e a transmissão do vírus toda de novo, sabe? Tipo, no fim não resolve nada, vai resolver algo mínimo a curto prazo, que a longo prazo vai só piorar a situação. porque em vez de você. Tipo assim, beleza, não fui pra rua, estou seguro. Todo mundo aqui dentro da minha casa está seguro. Só que aí você pega uma pessoa de fora para trazer uma coisa para você que você não sabe se está infectada, não sabe se está contaminada. Então, tipo assim, velho, no fim das contas, você resolve o problema, beleza, sua casa vai ter o que comer. Mas aí do nada todo mundo fica doente. Pô, adiantou de alguma coisa? Não, não adiantou de nada. Só que aí a gente tem que pensar também na questão da galera fazer estoque, porque, querendo ou não, o ser humano é um animal muito irracional quando se trata de, tipo assim, fala assim, olha galera, a gente tem que fazer um estoque. A galera, que nem eu vi um vídeo dos Estados Unidos, a galera tava comprando todos os rolos de papel higiênico do supermercado e brigando, saindo na mão pra, tipo assim, porque a mulher queria pegar um e o povo não quer deixar. Foi tipo assim, mano, como se fosse acabar o mundo se a galera limpasse a bunda com água e sabão.
praga. Tipo, é um negócio bizarro. É aquela questão, tipo, vamos estocar alimento, vamos fazer um estoquezinho aí, velho. Mano, é estoquezinho para 15 dias a mais. 15 dias, 2 semanas. O que sua família consome em 2 semanas? Beleza, daí você vai comprar só isso a mais. Não é pra você comprar carne para 2 meses, nem para acabar com reserva de arroz e de feijão da sua cidade, não, velho. É tipo assim, é 2 semanas, 15 dias. Só que o brasileiro, na verdade, não só o brasileiro, a população mundial, ela não tem essa noção. A galera acha que vai virar um apocalipse zumbi, que você não vai poder mais sair na rua, vai cair um meteoro, os dinossauros vão voltar, porque não faz muito sentido, tipo, o tanto que a galera compra, a questão do consumismo nesse momento, ela passa a ser uma coisa quase inacreditável. É doentio, né, velho? É meio doentio isso. A gente tá vivendo uma pandemia e eu vejo muita gente meio que preparado pro próprio apocalipse zumbi, tá ligado? Como se fosse realmente uma situação apocalíptica, como se a gente estivesse vivendo uma situação apocalíptica. Quando, calma, minha gente. Talvez tenha gente que esteja até desenvolvendo sintomas, porque não para de pensar sobre isso, tá ligado? É uma coisa. Gente, Isso com certeza. isso é muito doido, velho. A hipocondria é Tipo, real, velho. A hipocondria é real. sim, eu não vou mentir que no início eu também tava assim. Hoje, por exemplo, eu tossi e eu postei no Twitter. Pronto, fudeu, tô tossindo. Saca? Tipo, é uma situação assustadora, ao passo que, tipo, o que torna a situação ainda pior é a própria cabeça da gente, saca? Eu acho que segunda-feira, quando eu tava indo pro trabalho, quando eu tinha eu passei por um posto de gasolina e os carros estavam fazendo fila no posto, tá ligado? Os postos estavam muito movimentados. Realmente parece que a galera tá se preparando, não sei, pra uma guerra, pra uma situação em que, sei lá, as pessoas ao invés de morrer com coronavírus vão virar zumbis e vão cérebro, uma coisa bem The Walking Dead, sabe? E, gente, não é exatamente assim, não. Óbvio que a gente precisa ter cuidado, principalmente quem tem filho pequeno, quem tem velhinhos por perto. Mas, porra, calma, calma, saca? Gente, o que Velho, é eu vou falar pior? um negócio que é tipo, a melhor definição pra esse momento que a gente vive, sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A galera só pensa em, tipo, meu Deus, o pior cenário, o mundo tá se acabando, socorro, Illuminati, é isso, isso aqui. Aí pronto, estoca tudo de comida e esquece, tipo, véi, quando você compra um produto em grande quantidade e aí não tem como repor, porque por causa da situação da pandemia, tipo, muita coisa está sendo reduzida de produção e tal, porque não tem condição de produzir, as pessoas têm que ficar isoladas e tal. O preço sobe. Se o preço sobe, nem todo mundo tem condição de comprar. Então, tipo, a gente já entra num rolê muito maior que é, tipo, outras pessoas não tendo acesso ao básico porque o preço está muito alto. E aí, tipo, pessoas vão passar a morrer de outras coisas, sabe? Pronto, tipo, a gente já entrou, antes de gravar o programa, às vezes parece que a gente tá conversando um monte de coisa assim, desenfreado, sem uma noção. A gente trabalha com pauta. E dentro da nossa pauta, a gente deveria falar agora sobre a questão do SUS, só que aí a gente já falou, né? Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa sobre a importância do SUS, para a gente partir assim mais para o final, porque o programa já está ficando um pouco longo. Eu queria falar uma coisa sobre o SUS. Antes do carnaval, eu adoeci, assim, do dia pra noite, fiquei bastante mal, com a febre muito alta, e eu fui pra uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento 24 horas do Sistema Único de Saúde. E chegando lá, a primeira coisa que o médico perguntou, assim, que eu tive sintomas foi: você saiu do país? Você teve contato com alguém que saiu do país? Falei lá tudo que tinha acontecido, não tive nenhum contato. Ele chegou e falou: olha, eu vou lhe dar um medicamento e você volta para casa. Se aparecer algum sintoma respiratório grave, você volta aqui, porque realmente pode ser algo mais sério. Se não, é só uma gripe fora de época e tudo bem. Tipo, o que não pode fazer é amarrotar de gente aqui que tá doente, quando pode acontecer de chegar uma enxurrada de pessoas doentes com algo mais sério e eu acabar pegando o lugar de alguém, sabe? Ou com imunidade baixa acabar me expondo a algum vírus. Então, acho que tipo, se você tiver com
aparecendo alguns sintomas, espera um pouquinho, fique isolado da sua família, espera um pouco. Se você realmente apresentar um quadro grave de problema respiratório, aí sim você procura o posto de saúde. Certo, massa. Gente, a questão do SUS, ela é. Foi mal, Rubi, acho que eu te interrompi, mas a questão do SUS, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, tipo assim, não achar que qualquer coisa que a gente tem hoje é coronavírus. Se você tem certeza que você tá com sintomas, são 8 sintomas do mais grave, do menos grave para o mais grave, que é tosse, é, falta de ar, febre muito alta e tem os outros sintomas, né? Mas se eu não me engano, febre alta, dificuldade para respirar são os dois sintomas que assim são os mais graves, são aqueles que você deve pegar e ir realmente para fazer o teste. Se você sentir isso, vá e faça o teste. Se não, como o Danilo falou, se isole, fique em casa, não vá no posto de saúde, porque se você tiver com alguma coisa, se não tiver com nada, na verdade, você só vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. E hoje em dia, dado as condições, né, da pandemia, o Sistema Único de Saúde não precisa disso. Ótimo, perfeito. Acho que só para a gente finalizar assim, os pontos que estão em pautas e adentrar em pontos, em situações específicas, eu acho que esse momento evidencia muito a importância de duas coisas. A primeira, um Estado eficiente, que realmente se zele pela população. E o segundo, e talvez o mais importante, inclusive, chamado direitos trabalhistas. Hoje, todo pânico, ou melhor, a maior parte do pânico, não é causada aqui no Brasil pela doença em si, mas do impacto disso no trabalho das pessoas. Como as pessoas vão acabar ficando sem dinheiro, como as pessoas estão com dificuldade para chegar no trabalho, estão com dificuldade enfim, toda essa questão de trabalho mesmo. E é muito interessante de como a gente tem tido nossos direitos cerceados, né, ao longo desses últimos anos, principalmente após a Temer assumir, e como é uma das principais pautas, né, a pauta pela qual, inclusive, Guedes entrou no plano de governo de Bolsonaro, que é justamente cerrar nossos direitos enquanto trabalhadores. E agora a gente vê a importância de realmente ter os direitos, né? Tipo, quem tá em situação informal vai se fuder, quem tava em situação semi-informal se fudeu, e quem tá podendo, de certa forma, contar com quem tem como realmente ficar em casa é quem tem algum direito trabalhista, quem está trabalhando resguardado por realmente direitos, né? É importante a gente pensar nisso, a gente levar isso como reflexão para que a gente volte a realmente reivindicar os nossos direitos trabalhistas. Porque trabalho informal é uma merda, trabalho semi-informal é uma merda, e a gente precisa ter direitos para nos acobertar, principalmente nessas situações. Claro que existem tantas outras situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na qual a gente precisa desses direitos, mas situações assim deixam ainda mais em evidência a necessidade de direitos trabalhistas. Alguém mais quer pontuar sobre isso? Então, a questão dos direitos trabalhistas, né, é um negócio bastante complicado, se você for pensar, tipo, já que o Paulo Guedes entrou nessa questão, né, da privatização de tudo e de todos, da questão da uberização do trabalho, né, que é o trabalho informal, e que para o Estado, né, para a mão invisível do Estado, que essa, né, é a função que o Estado deveria ter para quem é liberal,
ela não deveria regular nada, não deveria se meter em nada, que o trabalhador e o patrão teriam direitos iguais e autônomos. Mas todo mundo sabe que, mano, o patrão ele controla os meios de produção. Se ele falar com você, mano, você vai ter que trabalhar 12 horas por dia e não vai voltar para casa para ver sua família, você vai dormir naquele cantinho ali 6 horas por dia e nas outras 4 horas que vai sobrar, eu vou ficar te cutucando com essa vaga aqui porque eu quero. E você vai ganhar R$ 500 por causa disso. É pegar ou largar. Se o cara não tiver nada, ele vai pegar, velho. Porque ele tem que se alimentar, ele tem que alimentar a família, ele tem que um monte de coisas, velho. As leis trabalhistas que nós perdemos, né, com a reforma trabalhista e esse plano mirabolante da carteira de trabalho verde e amarelo, onde você tem menos direitos e mais emprego, acontece que você ficou com menos direitos e menos emprego também. É uma coisa assim, uma coisa bizarra. Nós perdemos direitos trabalhistas que a gente conseguiu desde a Constituição de 88. A gente teve um enfraquecimento, né, paulatino do Ministério do Trabalho, né, que basicamente foi extinto. A gente tem uma cobertação, né, tipo, é, cada vez mais o Ministério do Trabalho ele é maquinado para que ele sirva os interesses dos patrões e não dos trabalhadores. E uma série de jogadas, né, agora que a gente vê, tipo, muitas empresas privadas estão quebrando, né, por causa do coronavírus e toda essa questão é, de mão de obra, né, de ter que deixar a mão de obra em casa, né, de quarentena. A mão invisível do Estado, ela pega ajuda a mão auxiliadora do Estado, que é o dinheiro público, a máquina pública, né? Então, tem muita coisa que a gente não. A gente deveria ter lutado mais contra a reforma trabalhista, contra toda a reforma da Previdência, contra toda essa série de reformas que elas não ajudaram o trabalhador, o pobre, em nada. Elas ajudaram patrões e ficou por isso mesmo no fim das contas. O povo nem sabia como ele poderia lutar contra isso, porque também não foi formado o que realmente era. Muita gente aceitou e deixou passar por isso mesmo, que é uma coisa bem triste se você for parar para pensar, porque a galera está perdendo direitos, está perdendo emprego em troco de nada, de realmente nada. É sobre isso, né? Acho que isso é um dos pontos mais sérios, assim, da nossa discussão, que atinge diretamente a massa para quem o Quibraba fala. Talvez esse seja um dos programas mais pesados, mais densos que a gente já fez. E a gente continua tentando fazer isso de uma maneira leve, mas não é um assunto tão leve que dê para ficar, né, tão dinâmico e engraçado quanto é os tantos outros Quibrabas que já tem. Eu acho que esse vai ser o Quibraba 15 ou 16. E todos os outros foram feitos de uma maneira bem mais leve, de uma maneira bem mais caricata e engraçada. Mas a gente, enquanto comunicador, enquanto pessoas politicamente engajadas, pessoas politizadas mesmo, pessoas conscientes, acho que a gente devia prestar sim esse serviço a quem nos ouve, a quem nos acompanha. E eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque o intuito de tudo isso é falar com esse público. No público do Quibraba é o público que é mais afetado por tudo isso que o Brasil está vivendo agora, tanto por causa do coronavírus. O coronavírus só serviu realmente para que ficasse ainda mais claro a situação que a gente vive, sabe? É isso que eu tenho percebido. Essa situação a gente já vem vivendo há alguns anos. Todas essas problemáticas que a gente colocou em pauta agora não são coisas que estão acontecendo somente por causa do coronavírus, mas tem acontecido de forma muito efetiva nos últimos anos, principalmente por essa onda liberal, essa onda conservadora, essa onda de direita, que o Brasil, o mundo inteiro, na verdade, tem vivido, né? Porque essa onda conservadora não começou aqui no Brasil, é realmente uma onda, é uma coisa que pegou o mundo inteiro.
né? Mais uma vez, cito que a história é cíclica e está se repetindo, mas enfim. E esse problema, essa pandemia do coronavírus só deixa mais escrachado, só deixa mais aberta todas essas problemáticas. Então, é importante que a gente entenda os nossos direitos agora, né, já que está ficando mais evidente, que a gente entenda a importância do SUS agora, que a gente entenda a importância de um pensamento coletivo agora, para que quando isso passe, a gente não caia novamente no marasmo de deixar as coisas simplesmente acontecerem, porque a gente vai perder direito, a gente vai perder as coisas que realmente nos ajudam a nossa vida, ainda mais num país subdesenvolvido como é o Brasil, um país desigual como é o Brasil. Então a gente precisa estar sempre alerta, velho, porque essas coisas, tudo que tem sido evidenciado já está acontecendo há bastante tempo e vai continuar acontecendo se a gente não sair dessa inércia. Então que a gente abre os olhos e a gente comece a realmente lutar pelos nossos direitos, porque para que a gente não se foda ao longo da vida, e ainda mais quando estourar uma nova pandemia. O mundo a gente vive num mundo globalizado. Então, a possibilidade de acontecer uma nova pandemia, do que quer que seja, existe. Tem avião ligando o mundo inteiro, bicho. Então, que a gente esteja sempre alerta, velho. E pensando no coletivo. Agora, só uma coisa engraçada, pra gente finalizar, pelo menos com a cara de deboche, que é o Quibraba. Tava vendo. Não, porque, pô, o Quibraba é o deboche, né, velho? Todo mundo sabe que a gente gosta de debochar de branco rico. Tem que fazer a piadinha no final pra terminar mais leve, porque o programa foi pesado. Foi pesado, eu acho que foi também o programa mais longo da gente. Então, se você escutou até aqui, porra, muito obrigada, velho, por confiar no nosso potencial. Então, agora você vai ter o deboche, sim. Minha gente, pelo amor de Deus, que palhaçada é esse panelaço? Véi, vai lavar a casa da cachorra. A esquerda, hoje, essa esquerda hegemônica, cirandeira do caralho. Puta que pariu, eu quero que vocês vão tomar no meio do cu. Você pode botar 20 matérias no meu Twitter, respondendo lá no meu Twitter, pode botar 20 matérias na casa do caralho, enviar pro meu e-mail livre o caralho, dizendo que panelaço é histórico e é efetivo. Mas eu quero que vocês vão tomar no cu, porque é ridículo. É ridículo vocês estarem no alto do prédio de vocês batendo panela. O que é que difere vocês da mesma galera que estava batendo panela para tirar a Dilma? Esteticamente é uma coisa ridícula e não vai resolver caralho de problema nenhum. Vocês estão pensando na porra dos problemas de vocês, de branco, classe média alta. Vocês não estão pensando no povo, vocês não estão pensando em quem realmente precisa que o pensamento ocorra, que a gente lute por essas pessoas. Tá ligado? Vocês são simplesmente ridículos. Esse tipo de protesto é simplesmente ridículo. É válido, porque todo protesto é válido, mas vai tomar no cu, porque é ridículo. É ridículo, coisa de branco rico mesmo. Ridículo. É isso. A pergunta que fica é quem vai desamassar a panela depois. Que isso, irmão? Se fosse. Foi panelaço porque foi de noite, porque se fosse de dia, a gente teria feito um pipaço muito maneiro, com várias pipas coloridas pra mostrar nossa indignação. Caralho, mas isso aí ia ser a cara do Quibraba, a cara da favela, né? Soltar uma pipa com, sei lá, Bolsonaro vai tomar no cu, ou soltar uma pipa que foi feita com a foto do Bolsonaro colocando a máscara errada. Caralho. Aí ia ser Daí ia tudo, ser... Fizesse isso, pô, ia aparecer policial com cerol, tá ligado? Cortando as pipas. Exatamente, só as linhas chilenas da polícia. Meu Deus do céu, eu juntei Danilo com Nayon. Meu pai amado. As piores piadas Marco podem sair histórico daqui. Aguente agora. Braba. Que Fiquem à isso, velho, a vontade, eu tô gente só nem ouvindo começou. aqui. A gente nem começou, velho. Não, sério, as piadas de vocês são muito parecidas. São piadas péssimas, inclusive. Mas, e tem mais um ponto de deboche. Enquanto tá a pobraiada do caralho, preocupada de perder emprego, preocupada de se infectar, enquanto tá indo pro trabalho, tomando no cu mesmo, foda-se, tá a galera rica, a galera classe média, fazendo o quê? Além do panelaço. Ai, tô tão preocupado por causa da minha viagem. Não tô conseguindo adiar minha viagem.
essas empresas aéreas, essas empresas de turismo. Ai, ai, meu Deus. A galera. Essa galera é muito egoísta, bicho. Um monte de gente fudida pra caralho. Um monte de gente. Que não sabe nem de onde é que vai tirar dinheiro pra comer, bicho. E a galera realmente postando em rede social super preocupado. Porque a agência de turismo não quer cancelar o caralho da viagem que ele tinha marcado. Véi, eu entendo que é direito dele. Mas porra, puta que pariu. Guarda esse white people problem pra você, caralho. Que inferno. Nessas horas que eu me arrependo de ter olhos e ouvidos. Mano, eu acho que a pessoa devia ir, velho. Pega e vai, faz a viagem, velho. Vai Vai lá, na fé, se irmão. Se morrer, infecta. acontece, sabe? Uma Faz hora todos parte. nós encontraremos o fim inevitável da morte. Então você só vai adiantar o seu, bicho. É isso aí, pô. Morrer, morreu. Dá nada. Se você acreditar em alguma coisa, você vai, sei lá, pro outro plano. E encontrar Jesus e quem mais quiser. Dependendo 5 da dias no umbral. crença. Para outras crenças, você vai ter a chance de novamente voltar à Terra assim, ou a outro planeta, não sei. Ou se você não acredita em nada, acabou. Ó, vai estar livre desse sofrimento terreno, desse tanto de gente chata do caralho. Aí, só vantagem, bicho. Velho, olha só, se a pessoa for morrer mesmo, o médico sempre vai poder chegar lá e vai poder cantar a Vanessa da Mata pra pessoa. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Vai com Deus, filho. Fica com Deus. Mas é isso. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Só pra gente finalizar agora. E é isso. Vamos lá. Palavras finais, considerações finais, pessoal. Tá Acho bom. que eu vou falar, menina. Peraí, me dá um minuto. Oxi. Eu acho que a gente deixou muita coisa correr solta ao longo desse tempo, sabe? Tratando possíveis eleitores de Bolsonaro como piada e tal. É bot, não sei o que. Enfim. Gado. O momento, tipo, que a gente tem pra correr atrás de alguma coisa e se ligar, sabe? Se conscientizar do que tá acontecendo. É agora, sabe? Então, defenda o SUS, velho. Defenda os direitos trabalhistas. Tipo, não é brincadeira quando a gente fala pra correr atrás dessas coisas, porque se a gente tivesse todos os direitos que a gente deveria ter, essa situação não estaria no auge que ela tá agora, sabe? A gente estaria tipo, super tranquilo. Pessoas não estariam preocupadas em perderem seus empregos, porque estariam acobertadas, sabe? Mas a gente deixou tanta coisa correr solta por, é brincadeira. Isso não vai acontecer, gente, pelo amor de Deus. Vai, acredite que Ou até pode por burrice acontecer, mesmo, né? Porque tem gente que é sabe? burra mesmo e acha que trabalho informal. Tem gente que é burra e acha que trabalho informal é realmente a solução para todos os problemas do mundo. Tem gente que é burra mesmo, Enquanto então parem de ser não burra. é, sabe? Então, se conscientizem das coisas. Aproveitem esse período de quarentena para quem puder ficar em quarentena. Estudem, façam coisas relevantes. Ou simplesmente descansem, porque, né? Todo mundo cansado. A vida desgraça a cabeça da gente e o corpo também, então. Mas é isso, galera. E quem tiver que continuar trabalhando, desejo muita saúde e que você não pegue coronavírus. Pesado. Mas enfim, alguém A vida é mais? a vida, né? Bom, galera, queria agradecer a chance de participar do Que Bravo. Eu já acompanhei alguns podcasts e para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. Fofo. Vou falar aqui rapidinho, né? Porque realmente o que a Rubi falou é muito importante. Defendam o SUS, defendam os seus direitos trabalhistas, o direito de poder se livre expressar, né? São direitos que a gente tem aí que estão sendo atacados dia e noite, noite e dia. A gente não sabe quando que a situação vai virar, que nem todo mundo achava que o Bolsonaro era uma piada, era um meme de internet, e acabou que esse meme de internet virou o presidente da República. E com isso vieram um monte de merda junto. Então vamos botar a mãozinha aí na consciência, começar a pensar direito sobre as escolhas que a gente faz. No período de quarentena, fique em casa, leia um livro, assista um filme, pega aquele plano seu que você colocou na gaveta porque você começou a trabalhar, tira ele da gaveta, dá uma olhada, faça um curso na internet, tem vários sites.
a faculdade de Harvard, o Udemy, que é um site de cursos muito bom, que eles disponibilizaram vários cursos gratuitos para a galera fazer nesse tempo de quarentena. Então, tipo assim, o que você aprender, né, conhecimento, ele vai ser sempre seu, ninguém vai te tirar isso. Ao contrário dos nossos direitos que estão sendo tirados, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ficar de boa aí, tranquilo. Vamos pensar no coletivo aí, porque nós fazemos parte do coletivo, né? E é isso aí. Valeu. O que eu queria dizer é que gargarejo de vinagre com sal não mata o coronavírus, suco de acerola não mata o coronavírus, e, tipo, não acreditar em qualquer coisa que chega no seu WhatsApp falando que, porque dentro do Real Hospital Português tem uma ala com 100 infectados. Não, velho. Busque meios oficiais de comunicação, os jornais que você sabe que tem uma relevância e tem um trabalho sério, para se informar, porque você se informar por áudio de WhatsApp realmente não é uma coisa que vai trazer uma coisa bem averiguada, sabe? Poxa, então aquela informação que chegou aqui pra mim no WhatsApp que cocaína mata o coronavírus era falso? Putz. Cara, é falsa, é falsa. Estou injuriado. Droga, depois que eu gastei 100 conto. Exatamente. Chateadíssimo agora. O que eu vou fazer com toda essa farinha de trigo? Vou fazer um bolo. Leva pro Procon, amado. Te enganaram, propaganda enganosa. Tá. Loló também não mata não, tá, gente? Só pra deixar claro. Cocaína não funciona, Loló também não. Eu tenho mais um, só assim, tipo, concordo plenamente com tudo que todo mundo falou. Vou pontuar as duas coisas e aí a gente vai anunciar nossas redes sociais, tá? Pra terminar, realmente. O primeiro ponto é que deixem de ser idiotas de pensar que a China criou o vírus em laboratório e tem um antídoto e fez tudo isso para dominar o mundo e derrubar a economia global e ser a grande potência econômica do mundo. Deixem de ser idiotas, tá? Isso é o próprio suco da idiotice, da burrice, da estupidez humana. Isso é você ser muito burro e te aproxima ainda mais intelectualmente de Bolsonaro. Porque esse pensamento é o pensamento dele, tá? Então deixem de ser idiotas. Isso não existe. Não existe, tá? Se tivesse algum país para fazer isso, esse país seria os Estados Unidos, que é o próprio suquinho do capitalismo, tá pouco se fudendo pro resto do mundo, que joga bomba onde quer, bem entende, e mata pessoas como se fosse uma formiga, como se fosse uma pulga, um piolho, tá? É isso, só primeiro ponto, assim, parem de ser idiotas. Isso é muita estupidez. Eu tenho vontade de socar a cara de quem reproduz esse tipo de ideia idiota. Isso é ser muito burro, e eu odeio pessoas burras. Quando eu vejo pessoas burras na minha frente, eu tenho vontade de socar a cara delas e tacar a cabeça na parede. Ponto 1. Isso é tão irreal porque você vê o seguinte, velho, desde quando o socialista se articula pra alguma coisa? Aí tá um ótimo ponto. Você que acabou de colocar um ótimo ponto. Aí, ó, pauta para um próximo programa. Agora não, porque senão o programa não vai coisar. Mas enfim. E o ponto número 2 é ouçam um disco do Djonga. Mais um ótimo ponto. Ai, é isso, gente. Vamos finalizar por aqui, porque eu acho que tá quase 2 horas de programa. Muito obrigada a quem escutou até aqui. Vocês são massa e vocês empenham a gente. A gente tá esperando a Freicaneca chamar pra gente assinar o contrato e vocês começarem a ouvir a nossa voz também no radinho, beleza? A gente está tentando realmente se estruturar. Muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo, mas nossos projetos não vão parar e a gente vai realmente tentar se estruturar para estar em todos os meios e vocês encontrarem o Quibraba em absolutamente todos os lugares. A participação do Nayon não vai ser uma coisa pontual. O Nayon é um cara muito massa, muito inteligente. Sempre que possível, eu quero estar trazendo ele para as nossas discussões, para as nossas conversas, seja no rádio ou seja aqui no podcast mesmo. O mesmo eu quero fazer com outras pessoas de outros lugares do Brasil que pensam parecido com o espírito do Quibraba, com a ideologia do Quibraba, tá? Então, isso é outro ponto. Sigam a gente nas redes sociais, tanto da Caixa de Brita, né, que é o coletivo ao qual a gente faz parte, que é @CaixaBrita no Instagram e no Twitter. E sigam também a nossa própria rede social, a rede social do Quibraba. Estamos no Instagram e no Twitter com o @QuibrabaCast. Beleza? É isso. Daqui a 15 dias nós esperamos voltar. A gente está estruturando alguma coisa, a gente está tentando trazer um modelo diferente de coisa,
mas a gente precisava fazer esse programa um pouco mais denso, como eu já falei. É realmente necessária essa discussão nesse momento. Mas aí a gente vai voltar daqui a 15 dias e a gente para voltar com um programa mais leve. Mas se não for o caso, a gente volta com um programa denso também. Porque a favela, ela é diversão, ela é cultura, ela é graça, mas a favela também é assunto sério e a gente precisa falar sobre isso. No mais, é nóis, tamo junto, valeu e até. Falou. Valeu, falou! Valeu, falou!